E foi há 4 anos que os madeirenses viveram uma das maiores catástrofes naturais que há memória. Familiares das vítimas da tragédia de 2010 recordam com emoção a perda de familiares. 6 pessoas nunca apareceram. Quem sobreviveu guarda na memória imagens do violento temporal. Gregório desapareceu sem deixar rastro na trágica manhã de 20 de fevereiro. Vivia nesta casa no Curral das Freiras. Tinha 32 anos. O corpo nunca foi encontrado. Eu vou a um funeral, eu não vou para o cemitério, eu não posso ir para o funeral, que eu sei que uma filha está quase sepultada, eu não posso ir para lá. É gostoso. É gostoso nunca ter encontrado. Não encontrar e nem ter feito o funeral. Se eu fizesse o funeral, nem que fosse só com 2 ossos, eu sabia que tinha feito o funeral. Mas ele desapareceu e não fez funeral nenhum. Teresa vive com dificuldades e saudades de Gregório, o filho mais novo. Eu nunca tinha visto coisa igual. Já te vi ribeira cheia, já água passar lá dentro em cima daquela ponte velha, mas passar por cima daquela varanda, e a ponte não foi e ficou ao caminho velho igual. Aquilo foi doloroso, doloroso, doloroso. Nunca vi semelhante coisa na minha vista. Nunca, 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 nunca. 6 pessoas nunca foram encontradas. Em 2010, Dúlio tornava-se o rosto da sobrevivência. Estava no quintal a ver a água correr furiosa. De repente, foi arrastado a alguns quilómetros na freguesia do Monte. 4 anos depois, ainda há mazelas por tratar. Vou ser operado novamente à perna, mas tenho esperanças e fé que vai correr tudo bem e que vou ficar bom. Um passado que não o impede de trabalhar na cozinha. Não vou baixar os meus braços, tenho que lutar, arranjei um trabalho do qual eu gosto e é assim o meu dia a dia. Fernanda regressa à casa na Serra de Água, uma das freguesias mais afetadas pelo temporal. Não houve mortos, mas a destruição foi violenta. Recorda com o marido os momentos trágicos vividos. A Serra de Água foi uma coisa que, nunca, segundo o que diz, nunca deu. Quatro anos depois, a casa está completamente reparada. As marcas continuam bem vivas na memória das vítimas do temporal. Se chove mais um bocadinho, começa a dizer que há alerta assim, alerta vermelho, alerta este. Eu disse, ai meu Deus, o 20 de fevereiro já vai a caminho. A pessoa já fica assustada. Mas quando é que a pessoa vai ir? Tem que ficar aqui. É complicado esquecer aquilo que aconteceu, mas também, por um lado, ajudou a com que eu agarrasse mais o meu dia a dia, porque nós hoje estamos cá, mas amanhã não sabemos o nosso dia. Então, nós, todos os dias é aproveitar ao máximo a nova oportunidade que eu tive para viver. Uma nova visão de vida. Oficialmente foram confirmados 49 mortos na sequência do temporal de 2010. Familiares dos desaparecidos debatem-se também com burocracias legais. Por lei, são precisos 10 anos para declarar o óbito de quem está desaparecido. Laranjal, 20 de fevereiro de 2010. Nesta área, 4 pessoas desapareceram arrastadas pela força da água e dos entulhos. Na zona, nenhum dos habitantes que encontramos quis falar do assunto. Nessa noite, numa destas casas, Diana Pereira, de 19 anos, e a filha, uma bebê de 9 meses, foram apanhadas por 2 derrocadas que atingiram a habitação. Susana Pinto, de 16 anos, vizinha, foi dormir nessa noite na casa da Diana, também desapareceu. Ainda no Laranjal, Manuel Nunes, 66 anos, é sacristão, também é dado por desaparecido. No total, foram 7 as pessoas que desapareceram após o 20 de fevereiro. Os restantes, Alexandre Clemente, 55 anos, supõe-se que desapareceu nas imediações do Mercado dos Lavradores, vivia em São Gonçalo. Gregório Canhas, 32 anos, terá desaparecido no sítio da Capela Curral das Freiras. E, por fim, Óscar Quintas, professor, 34 anos, natural do continente, desapareceu junto ao leito da Ribeira de Santo António. São os desaparecidos do temporal do 20 de fevereiro. Os familiares agora debatem-se com a burocracia que os impede de refazer a vida. A lei prevê 2 mecanismos. Um primeiro, que nós chamamos a curadoria, em que é nomeada uma pessoa que vai cuidar das suas coisas que ela deixou, dos seus bens, das coisas que tinha que fazer,
das contas bancárias, esse conjunto de coisas que são necessárias gerir no dia-a-dia, precisam de ter alguém que, entretanto, cuide das suas coisas. Ao fim de 10 anos, se a pessoa tiver menos de 80, ou de 5 se tiver mais, a lei oferece às pessoas, aos interessados, um mecanismo que é requererem ao Tribunal a sua morte presumida. E quando uma pessoa é declarada morta presumidamente, isso significa que, para todos os efeitos, essa pessoa faleceu e, portanto, é aberta a sua sucessão. E na prática, essa burocracia traduz no seguinte: há esta gestão que há pouco referi por um curador, no fundo é uma pessoa que tem idênticas funções a um tutor, que cuida dos bens dessa pessoa, mas não pode partilhar nem pode entregá-los aos seus herdeiros. E regressando ao Laranjal, Maria José Leitão assistiu à morte de 4 membros da família quando a grua caiu sobre a casa. Após de 4 anos, já sei, é sempre em sofrimento, acordo de noite a pensar nisto e não há palavras para falar nisto. E todos os anos Maria José Leitão acende 6 velas pelas 4 mortes dos familiares, uma pela vizinha falecida e uma em memória da mãe que faleceu um ano depois, ao fatídico 20 de fevereiro de 2010. O Governo Regional prepara-se para pedir o alargamento dos prazos para a concretização das obras da Lei de Meios, que deveria permitir a recuperação de zonas afetadas pela catástrofe. Até agora já foram concluídos projetos no valor de 150 milhões de euros. A canalização da Ribeira Brava, essa deverá começar este ano. É uma preocupação dos moradores e uma das prioridades do Governo Regional. A canalização da Ribeira Brava junto à Serra d'Água deve começar em breve. Não se conseguiu começar por vicissitudes várias, administrativas, mas neste momento estamos na fase final de visto que se espera possa acontecer ainda durante este mês, visto do Tribunal de Contas, e isto vai dar iniciação à obra que vai permitir garantir outra segurança à população da Ribeira Brava, que tem vivido um bocado sobressaltada. Sempre que chove é uma situação que não é segura ainda. As obras na frente mar do Funchal ficam concluídas em setembro deste ano. A recuperação das ribeiras está na lista das prioridades. Foram concluídas já algumas obras, por exemplo, estou-me a lembrar os açudes de Ribeira de São de João Gomes, de Santa Luzia, os açudes de São João estão a começar agora, estão em curso estas grandes aqui embaixo da zona marginal do Funchal. Há vários ribeiros de menor importância, mas que têm muita importância para as zonas que são das zonas altas do Funchal. Por exemplo, este ano vão ser lançadas os troços imediatamente a montante da Ribeira de São João e da Ribeira de Santa Luzia. Ao abrigo da Lei de Meios, as obras públicas executadas até agora custaram mais de 150 milhões de euros. O andamento podia ser mais rápido, não fossem os limites do plano de ajustamento económico-financeiro. Que não nos permitem fazer à região investimentos superiores a 150 milhões por ano, que não só para a Lei de Meios, claro, investimentos em geral. E eu sei que os governos regional e central estão a negociar uma prorrogação do prazo da Lei de Meios, mas sinceramente não sei como é que isso está a evoluir. No capítulo da habitação, mais de 90% dos projetos previstos pelos investimentos habitacionais foram concretizados, num valor de quase 14 milhões e meio de euros. Faltam concluir 11 fogos já contratualizados com o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana. 68 famílias aguardam ainda por apoio. Para realizar os compromissos assumidos pela IHM e pelo Estado, é necessário mais de 1,5 milhão de euros. Mas o certo é que mais de metade do dinheiro da Lei de Meios ainda não foi entregue à Madeira. As obras estão estimadas em 1.080 milhões de euros. Até agora, a região recebeu perto de 423 milhões. A 20 de fevereiro de 2010, o temporal devastou várias localidades da Madeira. Feito o levantamento dos prejuízos, o então Primeiro-Ministro José Sócrates anuncia uma ajuda de 1.080 milhões de euros, naquela que viria a ser conhecida como a Lei de Meios. Ao Governo da República caberá a responsabilidade de financiar
estes prejuízos e estas necessidades de reconstrução em cerca de 740 milhões de euros. O Governo Regional e a parte privada, na qual se incluem os seguros e os donativos, financiarão 309 milhões de euros. Da lista das obras abrangidas pela Lei de Meios, 238 obras estão realizadas ou em fase de conclusão. Pelos trabalhos executados, a região já recebeu 422,9 milhões de euros, ou seja, 40% do valor previsto. Por receber estão 657,1 milhões de euros. O Estado transferiu a totalidade dos apoios diretos prometidos, ou seja, 200 milhões de euros. Os maiores atrasos prendem-se com o reforço do Fundo de Coesão, de onde falta transferir 221 milhões de euros, e do financiamento do Banco Europeu de Investimento, de quem a Madeira tem a receber ainda 187,5 milhões dos 250 milhões previstos. Na agricultura foram investidos 40 milhões de euros ao abrigo do Programa de Desenvolvimento Rural da região autónoma da Madeira. Não só se resolveu o problema concreto e imediato que foi criado, mas também preparou-se a Madeira para, no futuro, estar mais capacitada para resistir às dificuldades, mas também aumentou-se o potencial produtivo da região com essas ajudas que, insisto, foram superiores a 40 milhões de euros. O Governo Regional já devia ter assegurado o investimento de 340 milhões de euros, mas até agora só garantiu 109 milhões, ou seja, pouco mais de 30% dos custos a assumir pela Madeira. Os partidos com assento parlamentar consideram que ainda falta fazer muito para recuperar do 20 de fevereiro de 2010. A oposição fala do realojamento definitivo de mais de 150 pessoas. O PSD diz que essa foi a prioridade e não tem dúvidas de que agora a Madeira está mais segura. Passados 4 anos, a Madeira ainda não recuperou totalmente de um dia de destruição. A opinião é dos partidos da oposição com assento parlamentar. Continua-se a não ter um mapa de riscos, a não ter cuidados com o ambiente, a não respeitar as forças da natureza. Não se tem uma política de ordenamento do território como deve de ser e tende-se a esquecer as lições que o 20 de fevereiro nos trouxe. Algumas coisas que foram bem feitas, naturalmente, de suporte e diminuição dos riscos para as várias povoações, mas também há questões, quanto a nós, não foram bem feitas, uma vez que ainda há um ano atrás existiam 158 casas por reparar e pessoas, digamos, por realojar nas suas próprias casas. A Madeira e as suas populações não estão mais seguras. Antes, pelo contrário, mantêm-se as zonas de risco. As obras não estão concluídas da canalização das ribeiras e, sobretudo, não foi feito o realojamento da totalidade das famílias que foram afetadas. A maioria parlamentar admite que ainda há trabalho a fazer, mas não tem dúvidas de que a Madeira está mais segura. Estamos melhor do que estávamos, obviamente, depois do 20 de fevereiro de 2010. Já várias obras foram realizadas para garantir essencialmente pessoas e bens. Interessa-nos essencialmente dar condições de segurança ou que foram destruídas ou que não existiam mesmo quando foi o aluvião de 20 de fevereiro. Não está tudo feito. As obras da Lei de Meios estão no terreno e para a oposição a prioridade devia ter sido o realojamento definitivo das famílias e as pequenas obras. A prioridade deveria ter sido realojar as famílias que ficaram sem casa e ainda há cerca de 150 que não têm casa e o Governo Regional optou por gastar em obras da Frente Mar, designadamente na construção de um casa gostável e de 2 praias artificiais. E depois não se apostou, como se deveria ter feito, num plano de reflorestação, sobretudo das zonas altas da cidade do Funchal. Ainda existem pessoas em Santo António que as casas foram destruídas e levadas pela enxurrada e que não foram ressarcidas, não foram ajudadas. Neste momento ainda tenho algumas dúvidas que a segurança das populações, sem o ordenamento territorial e a deslocação dessas pessoas para zonas fora de zonas que não sejam de risco, eu julgo que isso aí o Governo não está a fazer. Opinião diferente tem o partido que sustenta o Governo.
Foram realojadas, mas não definitivamente. É preciso relembrar que houve muita gente afetada na sua habitação, mas também houve vários edifícios que foram ou construídos ou adquiridos com essa função. Obviamente a recuperação da habitação, a habitação também é um processo moroso, muitas vezes burocrático e muitas vezes também que não assegura condições de segurança de fazermos a própria recuperação da habitação enquanto não forem feitas obras de segurança. Argumentos à parte, os números confirmam que perto de 80 famílias continuam à espera de ajuda para recuperar as casas em que viviam. Para os bombeiros, a experiência vivida permitiu uma aprendizagem na forma de atuar, desde então que as corporações do Funchal e da Ribeira Brava ganharam novos equipamentos. 20 de fevereiro de 2010. A devastação é tal, nunca os bombeiros passaram por cenário semelhante. Foi uma situação que nos apanhou fora daquilo que era normal, portanto nós estamos sempre à espera e sempre à espera do pior, mas realmente é um acontecimento que, aconteça quando acontecer, sempre ultrapassa tudo aquilo que nós estamos habituados. E entre o medo, a surpresa, a tristeza, houve alguma incerteza quanto à forma de agir. 20 de fevereiro de 2014, 4 anos depois, muito foi aprendido. Penso que o principal ensinamento que todas as equipas de bombeiros obtiveram do 20 de fevereiro foi a capacidade de poder interagir e trabalhar com diversas equipas diferentes, multidisciplinares, mas que as mesmas todas elas trabalharam para o mesmo fim, que era o salvamento, o resgate e a preservação da vida humana daquelas pessoas, principalmente nas primeiras 48 horas e nas seguintes 72, que foi realmente o grosso do trabalho que se verificou. O temporal permitiu também a aquisição de equipamentos novos. Houve um conjunto de equipamentos que foram adquiridos, desde algumas bombas submersíveis, bombas de algum débito capazes de bombear, porque realmente nós sabemos que estamos numa cidade em que existem muitas caves e que poderão sofrer inundações. A nível físico, penso que o mais importante realmente foi reconstrução da central de comunicações, portanto toda a central de comunicações foi revista e é praticamente toda nova. Mesmo aqueles que foram utilizados no dia que sofreram alguns desgastes foram substituídos, houve a aquisição de novas macas para intervenção não só nestas situações mas também a nível da montanha, diversos equipamentos poderão servir para a parte da iluminação, também alguns equipamentos, proteção individual, contra o frio e afins, foram adquiridos alguns equipamentos para tentar, no fundo, compensar algumas lacunas que pudessem existir. Só a Corporação de Bombeiros Municipais do Funchal estima que houve um investimento em equipamentos novos na ordem dos 150 mil euros. E ao nível humano, 4 anos depois, também houve aposta na formação. Foi hoje inaugurado no Mercado dos Lavradores, no Funchal, um painel escultórico de homenagem precisamente às vítimas do temporal de 20 de fevereiro. Uma ideia do geólogo João Batista, para quem era importante também a inclusão nas escolas de uma disciplina sobre como agir perante riscos naturais. Simbolicamente, os seixos da aluvião representam cada uma das vítimas do temporal de 20 de fevereiro, porque há memórias que ajudam a construir o futuro. A ideia dos painéis surgiu há um ano. O geólogo João Batista defende que depois da intempérie ainda há um caminho a percorrer. Há muito trabalho que falta por fazer, obras por concluir, automatizar o que está definido nos planos municipais de emergência de proteção civil, seja para o Concelho do Funchal, seja para outros concelhos que já concluíram. Depois adaptar esses planos de emergência aos próprios planos diretores municipais, tendo em vista um melhor ordenamento do território. A prevenção passa também pela educação. A Região Autónoma da Madeira, nomeadamente a Secretaria Regional de Educação, tem sido pioneira em muitos conteúdos para o ensino básico e preparatório. No ensino da música, de línguas estrangeiras, de artes. Por que não introduzir uma cadeira sobre como agir perante os riscos naturais? A importância que isso ia ter na mudança de comportamento de todos nós, principalmente das gerações vindouras, que acabam por ensinar as gerações de maior idade, não é? O painel que não deixa esquecer foi criado pelo escultor Paulo Neves e pode ser visto no Mercado dos Lavradores.